Na verdade, a cultura, mais do que objetos materiais, ele é o simbólico, né? Aquilo que o ser humano coloca de intencionalidade e de simbolização nos objetos que ele produz ou nos rituais, né, que ele elabora. E eu diria, o mais importante no conceito de cultura é superar aquela dimensão, né, que ainda está no senso comum, de que a cultura é algo estático. Você tem cultura, como se fosse um conjunto de traços, de elementos, né, biológicos, físicos, de aparência, de uso da língua, de rituais. E você, deixando de fazer qualquer um desses elementos, você perde cultura, né? Se eu tenho cultura como se fosse um baú velho, né, com as minhas coisas guardadas nesse baú, qualquer elemento desse que eu tiro do baú e que eu perco, eu estou perdendo cultura. Aquele povo, aquela cultura que foi perdendo traços, foi se aculturando, no final do processo ele já não tem mais aquela sua identidade anterior, ele já entrou totalmente na nova cultura, então ele foi assimilado por aquela cultura, né? Esse é um conceito, né, os dois conceitos totalmente equivocados. Nós temos uma identidade cultural que nós chamamos de identidade cultural somática, né? Porque desde quando nós nascemos, isso com todo mundo, né? E até hoje nós percorremos vários lugares, se relacionamos com tantas pessoas, né? Aprendemos e vimos tantas coisas, e eu entendo que uma coisa não sobrepõe a outra, né? Pelo contrário, isso vai somando, né? A gente tem acompanhado a evolução do mundo e de tudo que o capitalismo oferece para nós. A gente tem feito assim de uma forma a se adaptar, a gente tem se adaptado a ela. Então assim, a gente usa o que o capitalismo oferece de bom para tentar manter. Então assim, a gente usa a tecnologia para revitalizar e manter a nossa forma de viver, a nossa cultura. No passado, e ainda tem pessoas, né, que pensam que os povos indígenas iriam desaparecer ou que um dia vão desaparecer, né? E porque pensam justamente que índio ou é só aquele que, né, que está na aldeia, que usa seus artefatos, né, suas pinturas, né? Eles pensam que índio é só aquilo, né? Ah, aquele índio vive na cultura ainda, né? Eu ouço muito falar isso. Quando eu me apresento em alguma universidade, me apresento como terena, mas você não está mais na sua cultura, né? Então as pessoas não entendem muito isso. O que você faz hoje, né? Os tempos mudaram, a cultura é dinâmica, mas você vai reforçar certos elementos da cultura, como a língua, por exemplo, né? Que algumas delas estão correndo risco de extinção, né? Então você vai valorizar elementos culturais, reforçar traços culturais, ressignificar alguns desses elementos. E isso a universidade tem ajudado muito, né? No caso, os acadêmicos indígenas, né? Que se formam e voltam para suas comunidades para atuar como professor, como agente de saúde e assim por diante. Nós temos todos esses elementos, né, da cultura moderna, mas mesmo assim nós temos a nossa particularidade e que isso faz a resistência. Nosso foco hoje é vir para a universidade, se apoderar do conhecimento, não desprezar os conhecimentos tradicionais, né? E nesse diálogo intercultural, né, dar alguma devolutiva para a nossa comunidade, cada um na sua área de conhecimento, né? E eu faço isso na questão do direito. O próprio conhecimento tradicionais é uma arma para a gente resistir e ao embate também na luta pelos direitos também hoje. Nossa fronteira, na verdade, não é uma fronteira física, mas é uma fronteira também onde as culturas se encontram, onde os saberes se encontram, né? A fronteira, nesse sentido, é quando outro começa.